no Morumbi. Botafogo 1, São Paulo 0. O torcedor do São Paulo tem todo o direito de ficar insatisfeito com a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro até aqui, de ficar chateado, magoado com a derrota na final da Copa Sul-Americana. O São Paulo perde um confronto direto contra o Botafogo jogando no Morumbi. A gente abre o Canelada de hoje aqui com José Manuel de Barros, Bernardo Ramos, Vampeta, Bruno Prado. E aí, Bruno Prado, esse São Paulo que chateia o torcedor hoje, perde o jogo nos minutos finais, com o gol marcado de pênalti pelo Tiquinho Soares. Qual a avaliação que você faz do jogo de hoje, Bruno Prado? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O jogo foi bem ruim, né? O jogo foi terrível para assistir, independente de quem jogou melhor ou pior, né? O jogo, no todo, foi um jogo fraquíssimo. No primeiro tempo, como o Berna, a gente vinha falando aqui também, né? Não teve nenhuma oportunidade, nem um lado nem o outro, nenhuma finalização no gol. Também por causa do gramado, choveu bastante, o gramado tava cheio de água ali, ok, né? Mas foi bem ruim. E no segundo tempo não melhorou tanto assim, melhorou um pouquinho porque o gramado melhorou um pouco. Foi um jogo pelo menos com algumas oportunidades, mas não foi um jogo empolgante para quem estava assistindo. O São Paulo com dificuldades para criar. No São Paulo, em alguns jogos tem, né? O São Paulo é um time que oscila muito. O São Paulo tem jogo que ele cria bastante, perde gols, e tem jogo que não cria quase nada. Hoje não criou nada, hoje foi um jogo com muita dificuldade para conseguir incomodar o seu adversário. O Botafogo é um time que se defende bem, fora de casa tem boa campanha. E aí sai um pênalti num lance até que acho que foi pênalti, né? Mas é aquele lance que poderia ter acontecido do outro lado, coisa meio aleatória, mas acho que o pênalti foi bem marcado sim, e o Botafogo fez o gol. Foi um jogo mais para 0-0, né? Mas teve esse pênalti que aconteceu, o Botafogo marcou, mas o jogo foi horroroso, né? Independente do resultado, foi uma atuação bem ruim do São Paulo, não tem nada que reclamar do resultado de hoje não, e fica bem difícil conquistar esse 8º lugar, que já é um objetivo pequeno, mas mesmo esse objetivo está ficando distante para o São Paulo. Bernardo Ramos, decepcionante a campanha do São Paulo até aqui, confronto direto, jogando em casa e perde para o Botafogo nos últimos minutos, né? O Léo acabou puxando ali, cometendo pênalti. Qual a avaliação que você faz da partida de hoje do São Paulo? Bernardo, boa noite. Boa noite a todos, Zé, Bruno, Vambi, boa noite especial a quem nos assiste, além de uma boa noite especial também a você, meu caro Pedro. Claro. O primeiro tempo teve cara, corpo e alma de 0-0, né? Nenhum dos goleiros fez uma intervenção ali no primeiro tempo, foi um horror. E até me admira, porque com o campo pesado, é bem verdade que o primeiro tempo foi muito condicionado, né, pelo estado do gramado no Morumbi, como falou o Bruno há pouco, mas os jogadores não tentavam chutes de fora da área, né? Nada, né? Os goleiros não fizeram defesa. No segundo tempo o Botafogo até tentou alguma coisa, o São Paulo estava melhor, ou esteve melhor ali durante 20 minutos e tal. Aí, para mim, o Rogério Ceni comete um erro, né? Quando ele tira o Alisson, o São Paulo vinha atacando bastante ali o lado esquerdo da defesa do Botafogo, né? O setor guarnecido pelo Marçal, que fez uma boa partida hoje, aliás, mais uma, com a camisa do Botafogo. Aí ele tira o Alisson para colocar um lateral, o Igor Vinícius, né? Que era justamente a mudança ao contrário que ele fez no jogo contra o América. Ele começou com o Igor Vinícius, o Igor fez uma partida muito ruim, colocou o Alisson, o São Paulo melhorou, inclusive foi do ponta direita o gol da vitória São Paulina, né? Foi mais um vexame do São Paulo. O São Paulo tem uma coleção de vexames aí para chamar de seu, ou para chamar de sua, né? Em 2022, e o torcedor tem todo o direito de ficar louco da vida, né? Vocês falaram aí, não, chateado e tal, muito mais do que isso, tem que ficar louco. Acho que nariz de palhaço é pouco diante do que o São Paulo vem apresentando nessa temporada, né? Fez várias contratações, a gente pode até entrar no mérito se foram boas ou ruins, para mim se foram contratações ruins, mas o São Paulo gastou o que não tinha para gastar, né? E contratação boa é que dá certo, diria o outro, né? Exatamente. Foram assim, contratações, mas não foram reforços, né? E o São Paulo vai vendo aí a chance de se classificar as fases preliminares ali da Libertadores da América, escorrendo pelos dedos, né? Então é mais um vexame São Paulino. O Rogério Ceni deve explicações ao torcedor do tricolor paulista aí. Vamos conferir o que ele vai falar nessa entrevista coletiva. Foi um horror, o jogo foi horroroso e o São Paulo mais uma vez sai vaiado e o torcedor tem toda a razão de cobrar. O São Paulo com o elenco que tem pode não ser dos melhores,
mas não pode apresentar esse tipo de futebol que, mais uma vez, independentemente de gramado, de desfalque, aquela coisa toda, o Diego Costa não estava, não sei se é um desfalque tão importante assim do São Paulo, mas independentemente desses outros fatores aí, o São Paulo não pode sair derrotado da forma como foi no Morumbi. Concordo com o Vampeta, foi pênalti sim do Léo Pelé no Tietê. Agora o Gabigol sofre esse tipo de pênalti todo jogo. E nunca marcado, né? Só pra fazer esse adendo. Tá aí, nunca tá aí, marcado. Bernardo. Nunca Ai, Deus. Nunca marcado. Pilhado não veio, mandou representante, hein? Pilhado não veio, mandou representante. José Manuel de Barros, como disse o Bernardo Ramos, torcedor do São Paulo, chegou no Morumbi protestando com nariz de palhaço e saiu do Morumbi também protestando contra o time. É justo, Zé? Boa noite agora pra televisão. Esse é o tipo do protesto que não dá pra ninguém reclamar. Teve violência, né? Durante o jogo, antes do jogo, o que a gente viu. Colocar nariz de palhaço não é violento, não é violência. Eu acho que o torcedor tem todo o direito. Não só de protestar contra os jogadores, sim senhor. Pode até protestar contra o treinador se quiser. E contra a diretoria também. Não pode só protestar contra o jogador e livrar a cara da diretoria, né? Eu acho que tem que protestar. Vale protesto contra todos. Principalmente em relação à diretoria, e faz tempo, né? Mas também em relação ao time. O jogo contra o Del Valle, por exemplo, o protesto é maior porque o São Paulo perdeu o título para o Independente Del Valle. Se tivesse vencido o título da Sul-Americana, os resultados, se vier ruins no Campeonato Brasileiro, já não seriam problemas a partir de agora. A preocupação seria olhar para trás, distante da zona do rebaixamento. Então, ok, já começaria a ter um planejamento para o ano que vem, né? No entanto, com essa derrota, o time precisa se explicar no Brasileiro. Conseguiu se superar parcialmente, vencendo o América, mas hoje outra vez fez um jogo muito ruim, ok, tem um problema do gramado, mas o problema se apresentou para as duas equipes, né? E eu falei na minha primeira participação, não estava na TV Jovem Pan ainda, estávamos no rádio, no YouTube, do lado do Botafogo, o torcedor pode olhar e ver que ele tem um time que é muito bom visitante, que deve demais dentro de casa. O Botafogo é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, só perde para o Palmeiras, que é o líder, né? Mas dentro de casa é o 18º. Estaria na zona do rebaixamento se contassem apenas os jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Então, do lado do Botafogo precisa se explicar, jogando diante do seu torcedor, mas fora de casa está indo bem. Já o São Paulo Futebol Clube deu mais um mole, né? Qualquer explicação que você buscar vai ser desculpinha, né? Porque não há. São Paulo hoje tinha um jogo, uma decisão. Tinha que jogar como uma decisão hoje contra o Botafogo, não foi isso que a gente viu, não. Apesar do gramado, ele tinha que se superar de todas as formas, buscar força não sei onde, escalação, o Diego Costa não jogou, mas jogou o Miranda, cara. Pra mim é mais jogador que o Diego Costa, não tem a mesma vitalidade, não tem, né? É um garoto contra um jogador veterano. Mas o problema do São Paulo não tá por aí apenas, não. É o todo ali. Não tá funcionando, cara. Não tá funcionando porque o time é limitado. Velho Vamp, vexame do São Paulo, você que transmitiu essa partida, comentou aqui no microfone da Jovem Pan, mas antes o Bernardo Ramos pede a palavra para falar desse São Paulo. Não, rapidamente, né? A gente falou do vexame do São Paulo, tem que enaltecer o Botafogo também, né? Aliás, o Tiquinho Soares faz o 3º gol consecutivo em 3 jogos seguidos, né? Contra Palmeiras, Avaí e agora São Paulo. É o 4º gol dele em 7 jogos pelo Botafogo. Foi uma boa contratação do atacante de 31 anos, né? Que jogou 4 temporadas no Futebol Clube do Porto. É o 2º melhor visitante do Campeonato Brasileiro, só perde para o Palmeiras no quesito Botafogo, vem de 4 vitórias consecutivas, longe dos seus domínios, e hoje bate o São Paulo no Morumbi em um confronto direto. O Bernardo citou aqui vexame do São Paulo, até usou essa palavra, que o torcedor tem que ficar pé da vida com a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com a campanha do Tricolor Paulista. E pra você, velho Vamp, você acha que é exagero falar que o São Paulo está protagonizando um vexame ou é a palavra certa para esse São Paulo que não vem bem no Campeonato Brasileiro? Vampeta. Boa noite, Pedro, Bernardo, Pequeno Gigante, Zé. Boa noite, Bruno, boa noite a todos. Olhando a tabela no geral, você começa o Campeonato Nacional, né? Você começa olhando tudo, todo mundo com 0 pontos. Começou lá atrás, aí você vê as equipes que estão disputando, as 20 equipes que estão jogando a Série A do Campeonato Nacional. Todo mundo apontava Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro, Palmeiras e Flamengo ali, a disputa do título. E aí, outras equipes vindo, Corinthians, próprio São Paulo.
ali para figurar entre as 5 primeiras, né? Fluminense ali, que também estava na pré-Libertadores, montou um plantel para jogar Libertadores e acabou não chegando, o Internacional liberando. E a grande decepção, mesmo o Atlético Mineiro e o São Paulo. E não está entre os 8 primeiros, né? O São Paulo chega à semifinal, chega à final do Campeonato Paulista, perde pro Palmeiras daquela forma que foi, machuca até hoje. Tanto é que o Rogério sempre, quando dá entrevista, né, tava um 3-0 fácil na final do Paulista, aí toma um gol do Rafael Veiga e vai pro segundo jogo e é goleado. Começa o Campeonato Nacional ali, indo bem e tal, daqui a pouco chega a semifinal de Copa do Brasil, perde para quem podia ter perdido, que é o Flamengo, um dos favoritos a ganhar tudo, né? Mas no Campeonato Nacional, que é o mais importante, que para mim é o mais importante de tudo. Outro dia aqui no Bate Pronto, no programa, eu falei assim, pessoal, Vamp, e aí, você tem saudade de jogar? Tem saudade do seu tempo? Eu fazia já 15 anos que eu parei de jogar, eu falo, eu tenho saudade do salário. Não tenho mais saudade de jogar. Por quê? Eu não sei o que é mais importante. Os títulos já não estão valendo nada. Você é campeão paulista, é campeonato paulista. Você ganha uma Copa do Brasil, já não vale de nada. O Campeonato Nacional, que é o mais importante, você vê aí até os treinadores estrangeiros que chegam, né? O Jorge Jesus foi embora, o Abel Ferreira aí praticamente quase botando a mão na taça. Outros treinadores falam, o Campeonato Nacional, a Liga Nacional é o mais importante, não as Copas. Aí, decepção mesmo, é pela colocação no Campeonato Nacional, né? E você chegar contra o Del Valle, uma equipe que surgiu outro dia aí na América do Sul, como o próprio Defesa e Justiça, que vem surpreendendo aí nas Copas, ganhando de clubes brasileiros. O Del Valle já ganhou do Flamengo, ganhou do Atlético, né? Conquistou o bi da Sul-Americana. Se o São Paulo ganha o título na semana passada, né, talvez esse resultado a gente não estaria falando agora, não seria decepção, perder o Botafogo, que tem a segunda melhor campanha fora de casa, né? O negócio mesmo foi você chegar em uma final contra o Del Valle, poderia ter garantido já, primeiro clube brasileiro a garantir a vaga do ano que vem na Libertadores seria o São Paulo. São Paulo não joga bem a final contra o Del Valle, agora vai ter que brigar ali com o próprio Botafogo, América Mineiro, quem tem mais chegando Fortaleza. Ali? Fortaleza, né? Uma equipe que com o plantel que foi montado, o plantel do São Paulo que foi montado, você fala assim, olha o plantel do Fortaleza, do América Mineiro, clubes que estão à frente, não tem o plantel que o São Paulo tem, não. Né? Jogadores caros, o Nicão chegou aí, custando muito caro, machucado, se lesionou, infelizmente não vai poder mais estar jogando. Vem o Alisson, vem o Patrick, vem o Rafinha. Chegam jogadores. Goiás não tem esse plantel, outros clubes aí não tem esse. Atlético Paranaense não tem esse plantel, a camisa que o São Paulo tem, estádio próprio e tudo. Então é decepcionante mesmo a campanha do São Paulo no Campeonato Nacional. Vai brigar. De repente, se você não conquista uma vaga na pré-Libertadores, orçamento que precisa de dinheiro, né? Complica muito para a temporada de 2023. Você sabe qual é o problema de contratação? Quando o Bernardo falou, até fiquei falando aqui no canto, que falei, contratação boa é a que dá certo. Mas no caso do São Paulo, foram todas contratações mais ou menos de risco. Quais são os grandes times do futebol brasileiro hoje? Flamengo, Palmeiras, com poder aquisitivo, com dinheiro para fazer contratações, né? O Corinthians contratou bastante, mesmo sem dinheiro, contrata também, né? Palmeiras, Flamengo, pode contratar só Flamengo e Palmeiras. Então, mas assim, os jogadores que o São Paulo contratou, alguns desses times contratariam, Alisson, Patrick, até o Rafinha. Ferrarese, o Flamengo quis de volta, o Rafinha. Felipe Alves. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Os dois goleiros. Né? Os goleiros, aliás, um problema sério. O São Paulo até mas hoje em relação, Zé, não trouxe um goleiro para substituir o Ceni. Em relação a esses três, mas as demais equipes do Campeonato Nacional é outra coisa. Sim. Um Curitiba, um Atlético Paranaense, né? E no Campeonato Brasileiro estão sofrendo também. Sobe, vai. Não tem uma regularidade. Você pegou, né? três times aí que favorita tudo. Mas porque eu quero dizer, eu comparar assim, ali com o São Paulo fez o São Paulo fez contratação, mas não falou assim, nós queremos esse jogador, vai lá para buscar, com bala na agulha. Não, quem é que está disponível no mercado? Quem é que está fácil a trazer? Situação financeira, ele vai e traz, sim. Você pega os outros três, você viu que o Palmeiras, ele contrata vários jogadores que não é titular. Paga 5 milhões, 10 milhões de dólares em jogadores, mas a gente sabe que a base é Gustavo Gomes, é o Dudu, é o Rony, é o Zé Rafael, é o Danilo. O time titular do Palmeiras é de 2020. Olha quanto o Palmeiras gastou contratações de jogadores de 10 milhões de dólares. E não joga. Se botar pra jogar,
corria o risco de não ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas vamos aí, seguindo na linha de vocês, vamos lá. Falamos do Palmeiras. O Inter tem um elenco melhor do que o do São Paulo? Não, pra mim não tem. Vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem elenco melhor do que o do São Paulo? Não. Quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro, nem pensar. Pra mim também não. O Botafogo fez mais de 20 contratações. Não, mas chegou um monte agora. Fez mais de 20 também não. O Fortaleza tem um elenco melhor do que o do São Paulo? Não, mas tem um trabalho mais sólido com o Vojvoda, mas não tem um elenco. Não, algum vexame, gente. Mas então vocês estão considerando que aí tem Alisson, Patrick, que esses caras são jogadores que são solução? Não. Vocês foram contratações que não deram certo, gente. Eu acho que esse São Paulo tá no bolo ali, e eu concordo que eu acho que o elenco mais ou menos do mesmo nível ali do Inter, do Fluminense, que estão melhor, né? Estão muito mais bem colocados ali no campeonato. Eu acho que uma diferença aí também, não é justificativa nenhuma o São Paulo. O São Paulo faz um brasileiro bem abaixo. Acho que uma diferença foi o fato do São Paulo ter ido mais longe nas Copas. Talvez se o Inter tivesse ido mais longe, o Inter estaria onde o São Paulo está. O Inter caiu pro Globo e pro Melgar. O Globo do Rio Grande do Norte e pro Melgar. Acho que isso aí fez uma diferença. Claro que o São Paulo, mesmo avançando nas Copas, jogando até pouco tempo 3 competições, deveria estar melhor, né? O São Paulo está em 12º, né? Ele deveria estar ali, pelo menos em 7º, 8º. Então, é ruim, mesmo assim, isso não justifica. Se vier um título da Sul-Americana, talvez o torcedor tivesse... Sim, teria resolvido. Se tivesse vencido a Sul-Americana, já estaria ano encerrado. O Inter gastou trazendo um monte de cara lá de fora também. E muitos deles não jogam. O Alan Patrick é muito mais reserva, o Tyson é muito mais reserva do que titular. Alguns que não jogam. Pedro Henrique deu certo, né? Alemão também. Agora, o Internacional e o Fluminense ainda tem um atenuante em relação ao São Paulo, na minha opinião. Foram times que trocaram de técnico ao longo da temporada. Sim. São Paulo tem o mesmo técnico, um técnico que tocou uma pré-temporada, né? É o que o Vojvoda faz no Fortaleza, né?